Fala galera top das galáxias, quem fala aqui é Pastor Anderson Dias e nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, em mais um instante no nosso canal Amigos do Avivamento, ok? E hoje, aqui no nosso videocast, eu quero trazer sobre o Rei Davi, mas antes, roda a vinheta. Top das galáxias, é isso mesmo, galera. Vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Rei Davi. Mas antes, eu gostaria que você estivesse se inscrevendo no nosso canal aqui, Amigos do Avivamento. É muito importante. Você ajuda, contribui para o canal quando você se inscreve, ok? Não esqueça também de acionar o sininho de notificações para sempre quando chegar um vídeo novo você ser avisado. E toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no nosso canal, ok? Não esquece também de dar aquele joinha, aquele like, muito importante para nós, olha aí, ó. E compartilhe para o maior número de pessoas possível, para sua galera, para os seus contatos, isso nos ajuda muito. E eu quero a sua opinião acerca do que você acha desse vídeo, desse conteúdo. Deixa o comentário aqui colocando o seu nome e a região que você é, ok? Vamos para o vídeo agora então, para o nosso conteúdo. Eu quero hoje falar sobre o Rei Davi. Então vamos conferir aqui em Atos, capítulo 13, verso 22, que diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé. Preste atenção aqui, ó. Varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, ok? Então, o Novo Testamento aqui, Atos, falando de Davi, um varão conforme o coração de Deus, ok? Como no costume judaico, nós sabemos aí que todos os nomes tinham uma significância, né? E nós vemos aqui que Davi significa amado do Senhor. Davi, ele era da tribo de Judá. E o interessante é que era um tangedor, mas ele não era da tribo que vinham os músicos, da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Muito interessante esse fator, né? Ele era um homem da mais profunda fé. A fé de Davi era algo inquestionável. Você tem fé? É muito importante a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas você crê. E assim era Davi, um homem da mais profunda fé. Ele consolidou as 12 tribos de Israel. Elas estavam dispersas, com as divisões, com as suas nomenclaturas, mas ele conseguiu consolidar as 12 tribos. Davi era um homem de juntar, Davi era um homem de koinonia, de comunhão. Numa única nação, ele transformou essas 12 tribos. E essas 12 tribos, numa única nação, ela ficou forte, ela ficou unida. Tem pessoas que Deus usa assim. Eles conseguem trazer a força, eles conseguem trazer a união. E assim também era Davi. Observando aqui também que Davi, ele era proibido de exercer atividades sacerdotais. Pastor Anderson, mas ele exerceu essas atividades, sim. Por quê? Porque ele possuía habilidades proféticas. O Senhor fala ao meu coração aqui hoje, que ainda que você não tenha como exercer determinadas coisas, as habilidades proféticas vão tornar isso possível. Porque tudo é possível para aquele que crê. Você precisa acreditar nisso no nome santo de Jesus. Amém? Mas Deus, ele tinha suas habilidades proféticas, mas Deus deu o direito para Davi.
o direito de ser rei, o direito de ser sacerdote. E me faz lembrar também de Obed-Edom. Ele era edomita, a palavra Obed é servo, ele era um edomita, arqui-inimigo de Israel. E de repente, a Arca da Aliança fica na sua casa por 3 meses. Então, aqueles que não podem, se tiverem uma atividade profética, uma atitude profética, orando, jejuando, buscando o Senhor vai possibilitar você de ser, ok? Outra característica também de Davi, ele escreveu 72 salmos. Olha que interessante, dos 150 ele escreveu 72 salmos. Davi também ele cresceu no ostracismo. Pastor Anderson, o que é ostracismo? É uma pessoa que é banida, é uma pessoa que é exilada, é uma pessoa que é perseguida. Se você tem a marca da promessa, aleluia, se você tem o chamado de Deus, você pode crescer no ostracismo, sendo perseguido, sendo colocado de lado, mas o Senhor vai te exaltar. Assim como Deus exaltou a Davi, Ele vai exaltar você também. E eu quero deixar um texto mais aqui para você, ali em Romanos, no capítulo 8, do verso 31, que diz assim, mesmo que você viva no ostracismo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra aquele que Deus é a favor? Sabe como você chama a atenção de Deus? Quando você ora, quando você jejua. As armas da nossa milícia, a oração, o jejum, a leitura da palavra do Senhor, no nome santo de Jesus. Mais um texto eu quero deixar aqui para vocês, em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 34 ao 36, que diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha, preste atenção, um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Verso 35, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Verso 36, assim feria o teu servo, preste atenção, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Davi estava numa batalha, estava comprando uma briga que diríamos assim que não seria dele, humanamente dizendo. Mas o que revoltou a Davi era aquele filisteu, aquele gigante afrontando o povo de Deus. Quando você se preocupa com as causas do Senhor, quando você é um apologético, quando você defende as Escrituras, quando você defende o patrimônio do reino, quando você se preocupa com o pensamento celestial, com as coisas de Deus, o Senhor te honra. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Davi ele lutou com o leão e com o urso. O leão você conhece bem, mas e o urso? Você sabe dos detalhes do urso? O urso ele é um dos maiores carnívoros do mundo. Ele chega a medir 3 metros de altura. Chega a pesar em torno de 1 tonelada. Ele, por você achar ele grande, você acha que ele não corre muito? A velocidade dele chega em torno de 48 quilômetros. Ele faz 48 quilômetros por hora em 400 metros. Pastor, mas isso o que significa? Fale para mim qual é o homem mais rápido do mundo. Usain Bolt, não é isso? Olha, ele faz 44,7 quilômetros por hora em 20 metros.
O urso faz 48 quilômetros por 400 metros. Olha que velocidade absurda o urso tem. E ele matou esse urso. Ele matou esse leão. Sabe quem viu? Ninguém viu isso. Tem coisas que você faz e ninguém vê. Ninguém sabe, mas o Senhor viu. Deus está te vendo. Deus vê as madrugadas que você passa orando, clamando ao Senhor. O Senhor é aquele que vê as suas lágrimas, o seu choro. Ele está te vendo, assim como ele viu Davi. Deus foi testemunha de que Davi realmente havia matado aquele leão e aquele urso. O Senhor é testemunha da sua fidelidade. O Senhor Deus é testemunha do seu sacrifício. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre Davi. Mas quando ele matou Golias, não foi somente Deus que viu, não. Deus vibrou, mas todos viram o pequeno Davi matando aquele gigante. Ok? Observe aí que as pessoas vão contemplar a sua vitória. Não é um jargão que eu quero dizer, não é uma coisa de automotivação, muito mais do que isso. Quem te viu por baixo vai contemplar você por cima, vai contemplar a sua vitória. Todos vão ver isso. Golias era muito feio. Golias, ele tinha 6 dedos em cada mão. Ele tinha em média, depende da tradução que você tem aí, ele tinha em média 3,14 metros. 3,14 metros. A armadura de Golias pesava mais de 63 quilos. Então vamos lá. Golias tinha em torno de 3,14 metros. Davi tinha 1,57 m. A armadura de Golias pesava mais do que Davi, 63 quilos. Davi devia pesar aí em torno de 60 quilos. Olha que diferença. Se calcularmos o IMC, que é o índice de massa corporal, Golias pesaria em média 265 quilos, fora sua armadura. Vamos colocar que ele pesava 200 quilos a mais do que Davi. Grande é o seu problema, grande é a sua luta, é maior do que os seus recursos, é maior do que a sua condição, decalaço e demandocônvia, mas a Bíblia diz, maior é o que está conosco. Aprenda uma coisa, as coisas podem estar difíceis, mas a última palavra, ela é do Senhor. É isso que interessa. E a última palavra que é do Senhor, Ele tem o melhor para você. Vamos continuar sobre esse grande homem chamado Davi. Ele conquistou Jerusalém. Ele torna Jerusalém a capital religiosa de Israel. Olha que feito sensacional. Davi é aquele que levou para Jerusalém a Arca da Aliança. Você pode conferir isso em 2 Samuel capítulo 6. Ele leva a Arca da Aliança. Há mais de 20 anos a arca está distante. E Davi, quando toma posse, quando se torna rei, olha as conquistas. Ele conquista Jerusalém, ele faz Jerusalém a capital religiosa, a capital espiritual de Israel, e ele leva para lá a Arca da Aliança. A arca representa a presença de Deus. Você precisa levar a presença de Deus em todas as suas conquistas, em tudo que você fizer. Se em tudo você colocar o Senhor, você será vitorioso. Você tem um relacionamento, você vai ter um relacionamento, você consulta o Senhor. Você vai tomar uma decisão, comprar uma casa, um carro, você consulta o Senhor e aí você será mais que vencedor, será uma pessoa com assertividade, será uma pessoa como Davi, tudo vai dar certo naquilo que você colocar as mãos. Davi também organizou os serviços de adoração, ele ajuntou, ele preparou materiais para a construção do templo do Senhor. Observe comigo aqui em Salmos, capítulo 89, verso 20
ao 24, que diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. É Deus falando isso. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Quem faz tudo é Deus, você precisa depender dele. Então, era o óleo sagrado. O que é isso? É a unção que estava sobre Davi. Ungidos fazem diferença aonde eles colocam os seus pés. Ungidos são bem-sucedidos, eles têm os melhores salários, eles têm as melhores posições, as melhores condições, os melhores carros em nome de Jesus. O Senhor vai habilitar você a ter grandes conquistas financeiras, o melhor relacionamento, a família mais feliz. Você vai ser um exemplo. E quando perguntarem como você consegue isso, você vai olhar e dizer: eu vou contar o segredo, é que eu dependo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse: a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Você vai viver assim, de vitória em vitória. Diz o Zohar que... Pastor Anderson, o que é o Zohar? Zohar é a coluna vertebral da Cabala. No hebraico, Cabala significa recebimento. Então, diz o Zohar que as 3 letras do nome Adão, no caso é Adão, as 3 letras do nome Adão representam as iniciais dos nomes de 3 homens. A de Adão, D de Davi e M, porque é Adão, de Messias. Adão começou, Davi deu continuidade e o Messias concluirá. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Davi era um homem bem-sucedido. Eu já quero chegar ao final desse nosso videocast. Lembrando que nós temos o videocast toda segunda-feira ao meio-dia. Toda quarta-feira ao meio-dia, a minha esposa, a Fran Pontes, que é a nossa Master Coach, está cursando psicologia, uma terapeuta com muitas especialidades, entre elas constelação familiar, a quântica também. Toda quarta-feira ela fala do quesito de inteligência emocional. Ela vai ensinar você a ter uma inteligência emocional, a vencer as crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e fazer você avançar. E toda sexta-feira ao meio-dia eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor Deus. E já se prepare, hein? Não sei quando você ouvir esse vídeo, eu já vou estar uma vez por semana com a nossa live aqui no nosso canal, com assuntos sobre avivamento e inteligência emocional. Observe o sucesso de Davi. Observe como Davi foi bem sucedido. É o que eu quero dizer para você nesse videocast. Ao exemplo de Davi, nós servimos o mesmo Deus. Um dos segredos de Davi era orar 3 vezes ao dia. Davi era muito mais ocupado do que você. Tinha muito mais problemas do que você. Mas ele não negociava no quesito oração. Se você não arrumar tempo para orar, você vai ter que arrumar tempo para resolver os seus problemas. E eles podem consumir você, levando você a problemas seríssimos. Mas preste atenção para terminar. Toda essa questão, Davi se posicionando na guerra, Davi tendo postura, Davi sendo ungido, isso refletiu na sua vida financeira. Então nós vamos observar, como eu disse anteriormente, Davi juntou uma situação financeira para a construção do templo, que foi o seu filho Salomão, mas foi Davi quem patrocinou.
Preste atenção nos números. Davi deu uma oferta. E a oferta de Davi, transportada para o número de reais na nossa moeda, foram em torno de 11 bilhões. 11 bilhões de reais. Eu estou colocando aí no rodapé a referência bíblica, se você quiser fazer esses cálculos aí que eu coloquei. 11 bilhões de reais. Observe aí na tela. O carro mais caro do mundo é o Bugatti Veyron. Este aí, ó. Lindo, não é? Ele custa em torno de 2,7 milhões de dólares. Mais de 2 milhões de dólares custa esse carro. Pois bem, Davi compraria 4.014 carros deste aí, ó, com a oferta dele. Davi compraria 4.014 carros no custo de 2,7 milhões de dólares. Isso é prosperidade. Louvado seja Deus. Hoje as pessoas vulgarizam a prosperidade, né? Ainda colocam a brincadeira da teologia da prosperidade. Preste atenção, teologia é coisa séria e prosperidade também. Não brinque com isso. Mas o senhor concorda com fulano? É problema dele. Eu não vou deixar de viver as grandezas do Senhor porque alguém errou mediante isso. A minha escolha é servir ao Senhor e herdar do Senhor as grandes coisas. Uma outra coisa interessante também. Observe aqui, ó. Olha essa imagem. Esta é a mansão mais cara do mundo. É de um homem chamado Sheikh Zayed. Olha o tamanho da mansão, olha quantos carros aí. Esta mansão custa 300 milhões de reais. Aqui eu coloquei em reais. 300 milhões de reais essa mansão custa. Davi, com a sua oferta, ele compraria 33 palácios como esse. É muita coisa, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser abençoado? Você precisa ser segundo o coração de Deus. Vamos fazer aqui um outro cálculo também dessa oferta de Davi de 11 bilhões de reais. Vamos falar sobre as barras de ouro e barras de prata que Davi tinha, ok? Uma barra de ouro, ela tem em torno de 20 centímetros, exatamente 20 centímetros. Davi tinha 108 mil barras de ouro. E as barras de prata, tanto a barra de ouro quanto a barra de prata, ela tem 20 centímetros. Então, repetindo, Davi tinha 108 mil barras de ouro e 360 mil barras de prata. É muito forte isso, hein? Isso corresponde a 72 mil quilômetros. Sabe o que é isso? Seria em barras de ouro e barras de prata, uma atrás da outra, 72 mil quilômetros, seria a volta à Terra 2 vezes. Isto é riqueza, é prosperidade. Se fosse guardar essas barras de ouro e de prata para Davi, vamos colocar um caminhão, uma Scania com capacidade, olha aí, ó, de 30 mil quilos. Seriam 12 caminhões Scania com capacidade de 30 mil quilos cada um. Meu Deus, forte, né? Então isso é um pouquinho sobre Davi que eu queria deixar para você. Um homem segundo o coração de Deus. Todo o teu resultado vai ser baseado na intimidade que você tiver com o Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quem luta com o gigante muda de posição. Qual é o tamanho da tua luta? Qual é o tamanho desse gigante? As coisas vão mudar se você se posicionar. Eu sou o pastor Anderson Dias e aqui é o Amigos do Avivamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Shalom.